Começarmos, vamos invocar o comunicador perfeito. Como é que ele chama? Porque só ele pode fazer com que eu fale o que o Senhor quer para chegar no seu. Então nós vamos aprender como é que chama o Espírito Santo pelo coração imaculado. Vocês lembram? É assim: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A confiança em Deus é um caminho. Quem inaugurou esse caminho para nós foi Jesus. Mas tem momentos da nossa vida que é atravessado por sofrimento, às vezes uma doença, às vezes um luto, que isso deixa a gente estremecido. Mas é porque nós precisamos de entender que a confiança eu coloco em alguém, é uma pessoa. Eu não coloco a confiança numa ideia. A confiança, ela está em alguém. No Salmo 71 fala assim: desde minha juventude o Senhor é a minha confiança, Ele é a minha esperança, é Ele que é tudo que eu tenho. Mas a vida vai nos levando. Para poder confiar em Deus eu preciso conhecer. Como vocês podem colocar confiança em alguém que vocês não conhecem? Lembra da história do Pequeno Príncipe com a raposa? Lembra? Quem leu aqui o Pequeno Príncipe? Então tem uma conversa dos dois, que o Pequeno Príncipe chega perto da raposa e fala assim: brinca comigo? E ela fala: não. Ele fala: mas brinca comigo, eu estou sozinho. E ela fala: não brinco. E ele fala: por que você não quer brincar comigo? E ela responde: porque você não me cativou. Então para você me cativar é assim: você tem que vir todos os dias e no mesmo horário, porque se você chegar às 16, às 15 começa a ser feliz. Quando você chegar, não assente perto de mim, eu não te conheço e você não me conhece. Então você assenta longe, e cada dia que você vier, você dá um passinho a mais, até a gente se olhar nos olhos, até você ser o único menino entre todos os meninos, e até você eu ser a única raposa no meio de todas as raposas. Aí a raposa pega o Pequeno Príncipe, leva ele para ver um campo de trigo e fala: tá vendo o campo de trigo? Ele não me interessa, porque eu não como trigo. Mas quando você tiver me cativado, e eu olhar o campo de trigo e ver o vento bater no cabelo louro do trigo, no milharal, eu me lembrarei de você e sentirei saudades de você. Essa história é a nossa história com Deus. É assim como diz Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei ser seduzido. Como é que eu posso colocar minha confiança em alguém que eu nunca vi, ou alguém que eu ouvi falar? Então, há uma caminhada de fé. Guardem uma coisa que eu vou dizer para vocês: não há parque de estacionamento espiritual. Não há. Eu não posso achar que eu já conheço o Senhor e parei aqui. Eu não posso limitar a minha fé, o que eu aprendi até a minha crisma, e depois eu parei. Porque a nossa vida é uma caminhada de fé. E à medida que eu acredito, que eu vejo, eu confio e eu entrego. À medida que a gente toma consciência daquilo que a gente é. E eu vou perguntar para vocês: se eu perguntasse para vocês hoje, você é uma batata ou uma cebola? O que você pensa que você é? Uma batata? E alguém que acha que é uma cebola, que é mais bonita, mais interessante? Não, é batata? Cebola? Cebola? É? Por quê? Porque muitas vezes o que a gente deveria ser de verdade é uma batata, que ela é feia, mas ela tem uma consistência. A cebola se descasca e não tem nada. Então a nossa vida espiritual tem que ser comparada a uma batata, porque eu tenho que ter uma âncora na minha vida onde eu me sustento.
nas horas que são pesadas, nas horas difíceis, naquela hora que você está aparentemente sozinha, do ponto de vista humano você não tem com quem contar, você lembra que você tem? Deus. Então é essa consistência que nós temos que lutar para ter, porque às vezes a gente vive e a nossa vida espiritual vai ficando meio amolecida, e a gente vai se conformando com ela. Existe no Evangelho de Lucas, o capítulo 15, que a gente brinca que as parábolas, que é o Evangelho dos perdidos, né? Que a gente sempre está perdendo alguma coisa. E eu quero lembrar para vocês um trecho que é da mulher que perde uma moeda. Vamos lembrar disso. É Lucas 15, que diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Presta atenção nesse aqui que eu quero dizer para vocês. A nossa vida espiritual, ela tem um começo. No dia que nós entendermos essa frase que eu vou dizer para vocês, a nossa vida espiritual será completamente diferente. E a frase que eu quero que vocês guardem no coração de vocês, que pode ser a única coisa que vocês guardem do que eu vou dizer hoje. A frase é: eu sou um filho ou uma filha amada de Deus. Guardem isso. O dia que vocês entenderem isso na vida de vocês e viverem isso, até a forma de vocês andar será diferente, porque você sabe que você é amado. Mesmo que você esteja passando uma dificuldade grande, você não está sozinho. Então, como a gente não se lembra disso, a gente vai vivendo uma vida espiritual meio mais ou menos. A gente vai se contentando com meias verdades, é como se ganhasse meio salário, é como se vivesse metade da vida, ou se morasse metade de um quarto. A gente precisa entender que não nascemos para meias coisas. Deus nos deu uma vida e vida em plenitude. Deus não quer metade de nada. Então presta atenção quando essa mulher perde. Ela perdeu uma moeda, ela tinha 10, ela perdeu uma. E às vezes é assim na nossa vida, a gente perde, não vive a vida espiritual como devia, se contenta em ser cristão de domingo que só vai à missa. Bravo, né? Quando eu falo isso, né? Porque nós estamos vivendo mais ou menos como pagão batizado. Só fomos batizados, mas não vivemos a vida espiritual na inteireza que se merece viver. A gente vive pela metade. E a gente precisa de viver inteiro com as coisas de Deus. É inteira a nossa vida para Ele. Eu não reservo um pedaço para Deus, porque quando eu sou cristão de domingo, eu vou à missa e vivo só lá a vida cristã lá. Depois eu volto para casa e durante a semana, no meu trabalho, eu não vivo mais o meu cristianismo. Compreendem? Deus é a nossa vida. Então tudo que eu faço tem que corresponder àquilo que eu professo, naquilo que eu creio. Então presta atenção nos verbos que tem aqui, que às vezes a gente não presta atenção. A gente lê a palavra de Deus e não para. Então a mulher perdeu, e ela ficou inquieta, ela perdeu uma, ela tinha 9 ainda. E às vezes é assim, a gente perde um pouco, a gente passa a ter uma preguiça espiritual, a gente fica com preguiça de rezar, e a gente vai perdendo as coisas e vai achando que é assim mesmo. Mas ela perdeu uma e ela faz 4 coisas. Então, essa mulher, a primeira coisa que ela fez quando ela perdeu, ela não reclamou com ninguém, ela não culpou ninguém. Porque se a gente fala assim: ah, mas eu parei de ir à missa porque meu marido não vai, porque meu filho não vai, ou porque a gente sempre coloca a culpa no outro. É lá, somos lá em Adão e Eva. Adão, quem te fez pecar? Eva. Eva, quem foi? A serpente. E a gente está sempre colocando a culpa em alguém. Como é difícil se ver, não é? Como é difícil falar, sou eu, né? Aquilo que está escrito em Apocalipse, né? Deus fala, eu vejo o seu esforço, eu sei que você me procura, mas eu tenho uma queixa contra você. Você perdeu o seu primeiro amor, né? Então como que a gente deixa de amar a Deus como o primeiro e único amor da nossa vida, e a gente vai substituindo Deus por um tanto de tralha, né? E vai levando a vida espiritual como se carregasse uma tralha. Coloca Deus como um apêndice, parecendo a lâmpada mágica, e de repente a gente fala, eu preciso disso. A vida espiritual não se resume a isso, não é? O processo nosso de conversão, ele é um processo diário. Até na hora da morte a gente vai estar se convertendo, não é assim? Então ela não põe a culpa em ninguém, mas ela acende a lâmpada. O que significa isso? Qual que é a única coisa que pode revelar aonde estamos? A luz, e essa luz é de
Deus. Então eu preciso acender a lâmpada da palavra. Eu tenho que pegar a minha vida, comparar na palavra de Deus e falar: Senhor, ilumina a minha vida. A hora que você está dirigindo, que a luz bate no painel do seu carro, no vidro, é que você vê se o carro foi bem lavado ou não, não é? Que revela a sujeira, não é? Então a gente precisa da luz, não é? Porque quando a gente fica igual um porco já na lama, a gente não vê nem que tem pecado, né? Porque já está tudo misturado. Precisa da luz de Deus bater e falar: isso não está certo, isso não está bom, mas precisa da luz. Há um místico que diz que diante da luz de Deus a menor poeira será revelada. Então é preciso que a gente tenha coragem de colocar a nossa vida diante da palavra, diante da luz dele, e falar: Senhor, mostra para mim aquilo que não está bom, mostra para mim que ponto que eu estou como cristão, mostra para mim. Depois, a outra coisa que ela faz, ela vai varrer a casa. O nosso mundo interior é como uma casa, que se a gente vai entulhando de coisa, entulhando. No livro do Pequeno Príncipe ele encontra um homem, dono de um planetinha, que ele tem que ficar arrancando os baobás, que é uma erva que cresce e vai tomando conta de tanta coisa. Então eu queria falar com vocês. Todos os dias o Pequeno Príncipe pergunta para ele: como é que você dá conta de limpar todo dia o planeta? Ele fala: tudo é uma questão de disciplina. A nossa vida espiritual também é uma questão de disciplina. Mas a disciplina é uma graça de Deus. Porque se eu não pedir a Deus a disciplina, eu não vou tê-la. Senhor, me dê a disciplina espiritual de acordar, e a primeira coisa a fazer não é olhar o Instagram. Estou falando mentira? Não. Eu vou olhar a vida do outro. O que eu tenho com isso? Nada. Eu tinha que acordar de manhã e fazer o quê? Cair de joelho e falar: bença, Pai, a seu dispor, abra meus olhos para ver, meu ouvido para ouvir e um coração para obedecer. Mas a gente não faz isso. A gente acorda, olha o Instagram, levanta e fala: ai meu Deus, ó vida, ó luta, ó céus. Parece um bando de hiena. E não acordamos com coragem, com a disposição de acordar, a olhar e falar: nada dói, nada machucado, não tenho ninguém que eu amo que está internado. Obrigada, Senhor, a seu dispor. Pode ser o último dia que eu tenho para vos amar e servir, porque para amar e servir ao Senhor eu só tenho agora, nem é hoje, é agora. Qual é o momento que nós temos para ser feliz? Agora, só agora, porque o passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Eu só tenho agora. A gente não sabe o próximo segundo. Essa é a dívida que eu tenho com o CTI, que ela me mostrou com muita clareza, uma coisa que se chama finitude. E cada dia que eu levanto eu penso: pode ser o último dia. Porque cada dia que a gente vive não é mais um, é menos um. A gente não lembra disso não, mas é menos um. Então tem que andar com a vida em dia. Então eu preciso de disciplina. Eu acordo, me coloco à disposição de Deus e falo: a seu dispor, meu rei, por sua conta, para viver a alegria de te servir. É assim, mas é com alegria, com alegria. Então, a disciplina de tirar de mim aquilo que não agrada a Deus. Pergunta para ele: Senhor, eu estou amontoando a minha alma e meu coração de um tanto de nada. Aí eu vivo na agonia, porque eu não lembro que eu sou filha amada. Aí gera dentro de mim uma angústia, porque o mundo exige de nós sucesso, êxito, força, e fala: nossa, você tem que brilhar. Aí a gente descobre que a gente é menos um, né? Você tem que confiar muito mais na sua fraqueza, no seu nada, porque na nossa força nós não temos nada. Então, quando eu não tenho firme em mim que eu dependo de Deus até para respirar, gera em mim uma angústia. Eu falo: o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Eu não vou dar conta disso. Está vendo quanta coisa eu tenho que limpar? E eu limpo isso com a disciplina, porque eu tenho que me alimentar. Quem que sustenta esse corpo? É a alma. Como é que alimenta a alma? Pela palavra e pela Eucaristia. Não tem outro jeito de alimentar a alma. É isso que te põe de pé. Um juiz uma vez me perguntou lá no consultório: doutora Filó, eu queria que a senhora me desse o nome da vitamina que a senhora toma, para estar aqui às 11 horas da noite, nessa animação com essas crianças. Eu pago o preço que precisar. Eu falei: ué, mas é de graça. Ele falou: é de graça? Esse negócio só toma? É de graça. Todos os dias de manhã eu recebo um homem inteiro, corpo, sangue, alma e divindade de Deus nosso Senhor. É a única coisa.
Ele ficou me olhando, falou, uai, Falei, por isso que você não tem, você não crê. É só por isso que você fica olhando, mas não consegue. Aí, depois que essa mulher varreu, ela procura cuidadosamente. O que nos falta? Coragem de nos olhar e falar, o que está tirando a minha vitalidade espiritual? O que me tira a vitalidade? O que me deixa deprimido? O que me deixa arrastando? O que diante da dificuldade eu penso, ai meu Deus, como é que eu vou resolver? Ligo para um, para outro, que cada um te dá uma opinião, ninguém resolve nada e te desorienta. Quando acontece alguma coisa, a gente tem que ir aonde? Em Deus, ajoelha e fala, vou conversar com quem? Manda. Com quem manda. E essa mulher procura, e a gente tem que ter ousadia de falar com o Senhor. Sabe por que eu estou tão angustiada? Porque no fundo, eu não creio que o Senhor me ama. O primeiro mandamento da lei de Deus é... Mas eu queria me atrever a dizer a vocês que o primeiro mandamento deveria ser: permita-se ser amado por Deus. Permita-se ser amado. Entenda o que é ser amado por Ele. Viva uma vida de dignidade de ser filho de Deus. O dia que entendermos que somos amados, quem vai te segurar? Ninguém. Porque Deus falta? Nunca. Nunca Ele vai faltar. Jamais Ele falta. Mas a nossa confiança ainda é muito pequena. Então vou contar para vocês um caso. Há muitos anos, lá no hospital, chegou um bebê de madrugada, vindo do interior. Santa Casa, a gente só trabalha com criança do SUS, que é o nosso grande orgulho. Porque nesses eu posso ver como é que Deus realmente cuida daqueles que não tem, que tem só Ele. É espetacular ver isso. Esse neném chegou de madrugada e chegou com um problema de coração muito grave, que se chama transposição das grandes artérias. Nasce do lado trocado, a aorta nasce do lado direito, a pulmonar nasce do lado esquerdo. É uma cirurgia de emergência, que graças, pela misericórdia de Deus, tem iluminado o nosso ex-ministro de saúde, Adib Jatene. Hoje nós temos uma técnica cirúrgica que os meninos passam a ter a vida próxima do normal, fica curado. Muito bem. Essa criança chegou de madrugada, fez o eco cedinho, confirmou que era a transposição. E o cirurgião que operava estava no outro hospital. Liguei para ele e falei: doutor, nós estamos com um bebê de transposição, precisa ser operado hoje. Ele falou: Filó, eu não consigo levar, não consigo chegar aí. Você tem que trazer esse menino para mim. Mas tem que trazer a mãe, porque eu não posso operar sem autorização. Aí, naquela época, as mães não ficavam com os filhos. E o pessoal falou: como é que você vai levar? Não há, cadê a mãe? Não existia celular. Como é que é localizar uma pessoa pobre, perdida numa cidade grande? Eu falei: não, essa é a parte mais fácil. Por quê? Ué, só tem uma pessoa que sabe onde é que está essa mãe. Quem sabia? Jesus. Eu falei, então já fiz um trato com ele. Nós vamos preparando as coisas, fazer o relatório, porque a gente acha que transferir um neném de 3 quilos é fácil. Menino entubado, com tudo, não é simples. Falei, nós vamos fazendo o relatório, preparando, e Jesus traz a mãe. Filó, mas e se a mãe não chegar? Eu falei, não, presta atenção, qualquer coisa pode dar errado, menos a parte dele, ok? Ele é o único que vai dar certo. Ninguém acreditava em mim, ninguém. Muito bem. Preparamos o menino, fizemos o relatório. A mãe chegou? Não. E aí, Filó, mas você vai? Claro que eu vou, pois a única pessoa que não vai faltar na parte dele é Jesus. É o único que não vai faltar, não é? Só ele. Então fomos, e todos os transportes da Santa Casa saem pelos fundos, e todas as ambulâncias chegam na frente, na porta. Neste dia, tinha uma obra lá no fundo, eu tinha que sair pela frente. Tudo que ele sabia. E aquela loucura, o pessoal falava: Filó, como que você vai entrar na ambulância? Eu falei: gente, fica tranquilo, porque Jesus nunca faltou. Não é hoje que ele vai faltar. Ele sabe que esse menino é filho dele, tem que salvar. Ele sabe. Então, quando nós fomos colocar a criança na ambulância, a fisioterapeuta e a supervisora entraram e eu fiquei do lado de fora, porque tem que ir no 3, 1, 2 e tem que estar todo mundo junto, para não sair o tubo, não perder nada. E muito bem, eu estava, 2 entraram e eu de fora. Quando nós estávamos no 2, alguém bateu no meu ombro e disse assim: doutora, a senhora sabe aonde está o meu filho internado nesse hospital? 1.200. É encantador, né? A Santa Casa, ela tem 1.200 leitos, né? 1.200 leitos. Eu olhei para ela, eu tinha certeza que ela era mãe daquele menino, só que ele estava entubado, ela não reconhecia. Eu falei com ela: a senhora é mãe de quem? Eu falei: é esse, pode entrar. Na ambulância, que no caminho eu converso com a senhora.
Quando nós entramos, fechamos a porta, batia, era assistente social e falou: eu preciso entrar porque essa mulher veio, ela é analfabeta, não sabe ler, e ela não tem nenhum real. Olha o que Deus faz pelos filhos dele. Essa mulher veio para Belo Horizonte sem R$1. Chegou na Santa Casa. Da Santa Casa eu levei ela para outro hospital que o menino precisava de ser operado. Com 3 dias de pós-operatório, o cirurgião me ligou e falou: minha filha, eu precisava te contar uma coisa para você. O quê? Eu nunca vi um pós-operatório igual esse, tão liso, não teve nada, esse menino está saindo de alta. Já estou mandando para a enfermaria para alta. Eu nunca vi nada de intercorrência, nada. E aí eu fiquei muito encantada. Essa mulher chegou em Belo Horizonte, passou pelo hospital, passou pela mão de um dos maiores cirurgiões do Brasil, foi embora para casa com o menino, não gastou nem R$1, pôs o dedo, porque ela não sabia assinar, sem saber como ela foi conduzida, a não ser nos braços de Deus. Mas para chegar nisso a gente precisa de acreditar, que eu não ponho a minha fé em qualquer coisa, mas naquele que é Deus vivo, é aquele que caminha comigo, é aquele que está atento às minhas necessidades. Porque às vezes diante de alguma situação eu falo: eu estou perdida, não tem ninguém por mim, ninguém é capaz de me ver. Principalmente quando a vida diz não. A gente acha que Deus não está sendo capaz. Então quando, há muitos anos, eu recebi uma proposta em Belo Horizonte, na construção de um hospital, que era tudo que eu sonhei trabalhar na vida. Só que esse hospital estava sendo começado, tinha uma obra que estava sendo começada, e os idealizadores desse hospital me chamaram para um jantar. A coisa era bem sedutora, né? Me levaram para um jantar, me ofereceram um vinho, apesar de eu não beber nada, não ser água, e falaram: Filó, você foi convidada, e tinha tanta peneira que o nome da gente tinha passado, é tudo uma sedução, né? E a gente gostaria muito que você viesse ficar conosco. Já levaram até o contrato para mim poder assinar. E aí eu olhei aquilo, falei: eu não posso assinar agora. Por quê? Porque eu preciso conversar com meu pai. Ele achou que eu ia ligar para Oliveira para conversar com meu pai. Eu precisava rezar, né? Não é que eu ia tomar uma decisão sem rezar. Mas eu fiquei encantada, fui lá, vi o projeto, tudo que eles queriam para mim como pediatra no hospital, e eu estava encantada. Eu morava sozinha, e aí eu cheguei em casa enlouquecida, falei com Jesus: assenta que nós vamos conversar, assenta que eu tenho que te contar um caso, assenta para você escutar. Faz de conta que o senhor não ouviu nada, que eu vou te contar o caso. Porque é homem, né, gente? Pode perder um detalhe, né? Então a gente conta tudo de novo. Falei: fica bem atento que eu vou te contar tudo. Presta atenção, no que nós dois somos convidados. Aí acabei de contar, fiquei assim: e agora? É para fazer o quê? Aí de repente meu coração fechou. Eu falei com ele: eu não acredito que o senhor não está querendo ir. Vamos fazer uma coisa, vamos dormir, o senhor está cansado, né? Não pensou direito, né? Vamos dormir, Jesus, que é melhor. Vamos dormir nós dois. Amanhã já continua a conversa. Eu tenho 72 horas para dar resposta. O senhor pode amadurecer a ideia, né? O senhor sabe que eu quero muito, é tudo que eu quero. O senhor está entendendo que eu quero? Vamos dormir nós dois, vamos dormir. Bom, dia seguinte fui para a missa cedo, coloquei no altar do Senhor, meu coração fechado. Falei: Jesus, não estou te acreditando no senhor não, estou te entendendo não, hein? Coisa maravilhosa dessa, não é para ir? Como que é assim? Não acreditei. Rezei de novo, nada. Meu coração estava duro, fechado. Aí deu 48 horas, fechado. Aí o povo me ligou: e aí, Filó, vem cá fechar o contrato? O coração estava fechado, o que eu tinha que dizer? Não. Falei: mas eu queria agradecer muito vocês terem lembrado do meu nome, querendo tanto que eu fosse, mas meu pai achou melhor eu não ir. Mas por quê? O preço está ótimo, R$1 é igual a $1, está tudo certo, o projeto é todo em dólar. Vai dar tudo certo, é espetacular, é uma proposta profissional espetacular. E eu falava com Jesus: não estou entendendo nada, de pagar cada mico por causa do senhor. Não posso ir. Por causa de quê? Não sabia o que é. Não, meu pai falou que é muito caro. Não, o negócio estava ótimo, o preço estava ótimo, mas não. Filó, mas o preço está bom, a gente divide. Falei: não, o pai falou para não ir. Que luta. Falei: tá bom, né? Tudo obediência, não é? Obedecer eu não tenho dificuldade, zero disso. Qual que é a grande dificuldade? Discernir o que vem dele e o que não vem dele. Mas obedecer, imagina, ele não me deve nenhuma satisfação. Você falar: pula ali. Se no meio do caminho ele falar: não quero mais que você pula, eu dou um jeito de voltar no ar, porque ele mandou, né? Então, obedecer não tem importância, o problema é discernir o que provém do Senhor, não é? E aí eu disse não. Aí foi inaugurado, maior glamour em Belo Horizonte, né? Maior glamour.
Eu falava com ele, olha lá, tá vendo? Tá vendo? Lindo, mas na obediência, não. Hoje, mas passou pouco tempo, o dólar virou 3-1 e a dívida virou 3-1. Se eu tivesse entrado na história, eu estava devendo até o cabelo da minha cabeça, que não me pertence. Então, muitas vezes, quando Deus diz não, Ele te protege, Ele te ampara, Ele te guarda. E a gente tem que ter confiança incondicional. Você está vendo alguma coisa? Não, mas Ele vê. Então isso basta. Mas é para isso que a gente tem que ter essa confiança nele. É para isso que a gente precisa confiar no Senhor, porque Ele é o Senhor. Então tem algumas coisas que a gente pula de Deus, não é? Tem coisas que a gente pula. Eu tinha um casal no meu consultório, tiveram um bebezinho com síndrome de Down, morreu no pós-operatório. E logo depois, quando a esposa engravidou, ela me ligou, falou, doutora Filó, a senhora vai cuidar do meu neném? Eu falei, vocês vão querer que seja eu, né? Porque a outra criança morreu conosco. Não, eu quero a senhora, então tá certo. Quando essa criança fez 2 anos, ela falou, eu falei, e aí, vocês vão ter mais filhos? Ah, doutora Filó, a gente tem muito medo. O medo te paralisa. O contrário do amor não é ódio, é medo. Ah, mas e se vier o menino com problema? Mas e se? Falei, se você tem medo, você não sai do lugar. Aí estava ela e o marido, eu falei, vocês são cristãos? Somos. Crê em Jesus? Creio. Então, acredita que o casamento é um sacramento de Deus? Então, ajoelha diante dele, os dois. Consagra o útero de vocês a Ele e fala, Senhor, só nos fez família. Nosso útero está à sua disposição. Se o Senhor quiser que a gente tenha filho, estamos às suas ordens. O que vocês acham que aconteceu? Trigêmeos. Algum problema? Nenhum. Mas é preciso fé. É preciso confiar. Confiar o seu sonho, o seu desejo no único que é Deus. E Ele é o Senhor de tudo. Absolutamente Ele é o Senhor. Então quando uma mãe perde um filho comigo, que é uma dor absurda, uma dor que a gente não tem como catalogar, e que eu vejo elas naquele sofrimento, e às vezes perde ainda bebê recém-nascido, intraútero, eu falo com ela, viva o seu luto, viva o luto, é preciso chorar, é preciso viver o luto, mas lembra que quem levou 1 manda 2, manda 3, porque Ele é o Senhor. Enquanto a gente não tiver coragem de assumir isso na nossa vida e dizer, mas Ele é o Senhor, e Ele é dono da minha vida, Ele vai fazer da minha vida aquilo que Ele quiser. Mas para isso eu preciso ter uma intimidade com Ele, porque quando eu descubro o que está tirando a minha força, está me desvitalizando, eu vou convidar as pessoas para viver comigo aquilo que a mulher pediu, alegria. Porque quando a gente vive a nossa vida espiritual, o resultado dela é uma alegria, porque a alegria é a assinatura do Espírito em nós. A alegria não nos pertence, a alegria é de Deus, né? A alegria não é nossa, é a assinatura de que Ele está em nós. Então a marca nossa de cristão teria que ser a alegria. Nós teríamos que ser reconhecidos pelo amor que nós temos uns aos outros e pela alegria de pertencer a Deus e de saber que nada que eu desejo Ele não saiba, Ele sabe, e que tudo eu posso confiar para Ele, e que mesmo que naquele momento Ele fale não, que a gente fica parecendo a criança que quer comer um doce antes do almoço, porque Deus só tem sim para nós, ok? Deus tem 3 sims. O primeiro sim é aquele que todo mundo quer. Senhor, me dá um copo d'água, e fala agora. Esse é o que a gente quer. O segundo sim é, não pode comer o doce antes do almoço, você vai comer depois do almoço, então tem que esperar um pouquinho. Meu filho, você vai comer o doce depois, pode até ficar segurando, mas você vai comer depois. E o terceiro sim é quando você fala, Jesus, você me dá esse Fusca? Ele fala, te dou, mas não Fusca, eu te dou uma BMW. Compreendem? Mas isso tem que ter confiança e esperar que aquilo que Ele te fala, não te dou isso, mas eu vou te dar algo muito melhor e muito maior do que você está ousando pedir. Compreendem? É esse o desafio que somos chamados todos os dias,
a confiar, em colocar em Deus e somente nele todos os sonhos que estão no seu coração, todo o desejo que está oculto, tudo que está oculto em você. Você acha que Deus não sabe? Ele sabe. Então nem tente fazer sozinho, coloca para ele. Fala: Jesus, sabe aquele negócio? Não precisa nem contar tudo que já sabe, né? Sabe aquele negócio? Ele já sabe. Eu gostaria de te entregar. Se for da vossa santíssima vontade, o Senhor me dará. Não isso, talvez muito melhor do que isso. Então pense nisso em todas as vezes que a vida te disser não. Todas as vezes que você passar por uma prova. Todas as vezes, porque a nossa fé vai amadurecer aí. É nesse momento que você tem que confiar, que você tem que se entregar a Deus. E isso não é fácil. Não é fácil. Eu tenho uma criança no consultório que ela é linda, mas ela é extremamente levada. Mas ela é muito levada. E por conta da levadeza dela, ela fez um acidente muito grave, que ela queimou muito. Na banheira da casa da avó, quando a mãe virou as costas para pegar a toalha, ela abriu o jato de água quente. E no dia que ele ficou muito grave no CTI, que eu estava lá com a família, eu falei com a família: vamos rezar. Ela falou: doutora Filó, mas que dureza. Eu falei: que a gente não precisa pedir a Deus, porque Deus sabe o que a gente quer. O que a gente quer? A cura. Nós queremos que esse menino levante e torne a fazer a levadeza. Mas nesse momento nós vamos colocar a nossa vontade conforme seja a dele. Fácil? Quando a gente fala seja feita a vossa vontade, ela falou: doutora Filó, isso sai atravessado, porque ele é meu. Eu falo: nada é nosso. Uma das coisas mais difíceis de viver é que qual que é a única coisa que é nossa? Qual que é a única coisa que nos pertence? É os pecados. Mais nada é nosso, tudo é de Deus. Mas os pecados são nossos, né? Ele não participa dos pecados, não, o pecado é nosso. Então, fazer essa oração de entrega, essa oração de confiança, isso é brincadeira? Não é. Esse início de ano, eu vi a fé de um homem que me deixou perplexa. Nós recebemos uma criança lá no CTI que, quando ela nasceu, ela foi mandada para algum hospital, nunca tinha voltado para casa, família da cidade do interior. E essa criança chegou, se estabilizou e foi operada. E para mim, eu estava no CTI de pós-operatório, ela foi ficar comigo no pós-operatório. No momento que ela foi, uma criança que já desde que nasceu em hospital, ela já não tinha quase que acesso venoso. Quando o cirurgião foi pegar o acesso da femoral dela, para pegar a monitorização da pressão arterial, que ele puncionou, a perna não ficou boa, ficou escura. Quando chegou no CTI, o plantonista percebeu que uma perna estava diferente da outra e tirou o acesso daquela perna. No dia seguinte, quando eu cheguei, ele falou: Filó, a perna dela não está boa. Eu levei, aqueci e já pedi o Doppler para ser feito. O Doppler mostrou que tinha uma obstrução de fluxo, então tinha tido uma trombose importante. Como a cirurgia foi lá, foi acompanhando, começamos todo o tratamento, mas eles já estavam e a gente estava acompanhando porque o risco de amputação era muito grande. Liguei para a família para que fosse, porque o pobre não é fácil. Eles conseguem ir a Belo Horizonte uma vez por semana, quando o prefeito libera o carro, uma vez por semana se tiver vaga no carro, ok? É assim que funciona. E aí esse casal foi, eu conversei muito com eles, muito numa sala. E depois a gente tem que mostrar tudo, porque a gente precisa ser verdadeiro, não é? A gente tem que mostrar todas as coisas. Contei para eles tudo que aconteceu. E estava eu, a supervisora, os residentes, o pai e a mãe. E eu fui desenrolar a perna para que eles pudessem ver a perna da criança. E esse pai lá dentro falou comigo: ô doutora, a senhora perdoa a gente ficar incomodando, porque eu já tinha passado meu celular para que eles me ligassem, eu sei da dificuldade de ligar. E ele falou para mim: doutora, a gente confia em Deus primeiro. Que bom, amém? Depois a gente confia em vocês. Nunca me viu, nem sabe se eu sou boa ou não. A gente confia em vocês. Então, mas já desculpa incomodar, porque a gente fica aflito lá no interior. A gente fica aflito. Muito bem, ela chegou, aí eu mostrei para eles, e nós fomos desenrolando a perninha, e era duro de ver, que era uma perna preta e a outra cor-de-rosa. Uma perna gelada e a outra quente. Mostrei para ele, mostrei aonde que estava ficando a possibilidade de amputação. Esse homem olhou tudo e falou para mim assim: doutora Filó, posso falar uma coisa para a senhora? Claro, claro que pode. Eu creio em Deus, doutor Filó. Eu falei: eu também. E se Deus achar
que essa criança tem que voltar para casa. Ele vai me devolver ela sem tirar nem um pedacinho dela, doutor. É assim que eu creio. E eu disse para ele, amém. Imagina a cara dos residentes olhando uma perna preta e uma perna cor-de-rosa. Muito bem, despedi deles, falei que eles podiam ligar, eles iam voltar na semana seguinte. Uma semana depois eu estava sentado correndo no leito com o doutor Jorge, da comissão de infecção. Quando a supervisora me gritou, doutora Filó, corre. CTI, escutar a palavra corre, a gente não corre, voa, né? Porque corre dentro do CTI, não é para correr. Quando eu cheguei lá, ela estava desenrolando a perninha dele, falou comigo, doutor Filó, olha o que aconteceu. O que vocês acham que aconteceu? Deus devolveu a criança, sem nem um pedacinho perdido. É impressionante ver as coisas que a gente tem oportunidade de ver. A fé dessas pessoas fortalece a minha fé. A fé dessas pessoas simples que só tem Deus. E quando eles falam comigo, doutor, eu só tenho Deus, eu falo que ótimo, é tudo que a gente precisa. A gente precisa de mais o quê? Nada, nada. Mas eu tenho um modelo na minha vida que me inspira demais, que me ajuda demais na minha caminhada, que vocês acham que é quem? Quem que vocês acham? Ela. Ela. Pode imaginar uma fé e uma confiança como a dela? Pode imaginar o que foi no último mês de gravidez, andar no lombo de um burrinho? A caminhada de Nazaré a Belém era pequena, mas na época era estrada de chuva, esburacada. Ela teve que parar porque Deus deu o anúncio e ficou em silêncio. É quando Deus silencia, quando Deus se cala, que você fala, Deus não está me escutando. Ela deve ter olhado, falado, mas nós vamos dormir aqui mesmo, no chão? Deus falou o quê? Nada. E ela deitou com José e dormiu carregando o filho de Deus. Chegou em Belém, tinha quantas portas abertas para ele? Igual não tem hoje para ele, não é? Nosso coração permanece fechado, né? Da mesma forma, nós somos hoje o lugar onde Deus se instala, se a gente permitir. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e cearemos juntos, seremos amigos. Não é assim? Hoje a gente continua fechado. Aí ela tem o neném. Imagina José acordado, fala, acorda José, levanta, pega a mulher e o menino e foge, porque eles estão atrás deles para matar. A viagem tinha que ser rápida e ao mesmo tempo lenta. Por quê? São José podia ir pela mesma estrada? Não, o povo estava lá para poder pegá-los. São José teve que arrumar alternativa. Pode imaginar isso, gente? Não tinha anjo carregando eles, não. É humano. A vida espiritual não é um chapéu que está em cima da nossa cabeça, não. Tem que ser encarnado em nós. É Deus age na nossa vida aqui e agora. É agora. Fé assim, você põe o pé e Deus põe o chão. Você põe o pé e Deus põe o chão. Não tem o chão, não. Põe o pé. Imagina. E aí José vai para o Egito. O que Deus falou o anjo falou para José? Você vai ficar no Egito até quando? Até quando a minha boca falar de novo. Quantos anos durou isso? Que a gente acaba de rezar e fala, Deus não me respondeu, Deus não me escuta. Quantos anos que Nossa Senhora ficou no Egito? 7 anos. Oh, simples, né? A fé não é uma coisa tão fácil. Confiar em Deus, porque eu quero que Ele responda agora. Eu quero ver o foguete, eu quero ver o barulho, eu quero ver os anjos bater as asas. E não vamos ver, pelo menos por enquanto. Ok? Põe o pé e Deus põe o chão. É assim. Aí falou, vamos José, para voltar, que já o caminho está livre. Voltou para Nazaré. Claro que a grande luta de Nossa Senhora, a grande prova dela foi a cruz. Eu fico imaginando ela vendo Jesus na cruz. Mas vocês podem imaginar que foi os anos de silêncio em Nazaré? A monotonia, qual a vida social que tinha em Nazaré? Nenhuma. Então a rotina de Nossa Senhora, vendo Jesus crescer, Jesus correndo, ia lá em São José, voltava nela, ia lá, aprendia, pegava a tabuinha, voltava e corria. E ela olhava para aquele menino e ia falar assim, ele vai salvar o mundo, como? Demorou quantos anos para ele se manifestar? 30 anos. Pode imaginar? E Nossa Senhora ia guardando tudo aquilo no coração dela, que a gente acha que foi fácil a caminhada dela. Nossa Senhora também teve um caminho. Nossa Senhora também amadureceu na fé. Nossa Senhora teve que conhecer como ninguém o que é a confiança e entrega absoluta na mão de Deus. Pode imaginar quando ela colocou ele morto no colo dela? Que hoje lá no CTI, quando eu coloco, nós temos uma regra lá que ninguém pode morrer sozinho, né? Ninguém.
É proibido morrer só, não é? Alguns eu carrego no meu colo se não tenho uma mãe, morre comigo abraçado. A gente canta, né? Porque anjo volta para casa cantando, né? Eu tenho certeza que eles estão voltando para casa. Batizo todos, depois eu pergunto qual a religião dos pais. Mas primeiro eu batizo. Morrer pagão não deixo não. Deixa morrer pagão não. Nenhum, não deixo. Morrer pagão é sem chance. E aí você imagina, outro dia tinha uma mãe com um menino de 2 anos no colo, desconsolada com aquele menino que tinha morrido. Eu cheguei no CTI, ela já estava com ele no colo. Aí eu abracei ela e disse para ela: não pode encerrar aqui. Não pode. Não é isso que a vida nos diz. Não é isso que Jesus veio nos ensinar. Não é isso que ele atravessou o universo para nos dizer, que a vida é eterna, que fomos convidados por Deus para ter uma vida, que ele nos plasmou, nos pôs na mão, soprou e disse: és meu, eu te convido à vida. Então não pode encerrar aqui. Só que ela tem mais. A morte não pode ter a última palavra. Ela tem a penúltima. A última palavra da nossa vida. Nós nascemos para o amor, não foi para a dor. Essa confiança nós temos que carregar no coração. A última palavra da nossa vida não é dor, não é morte, é ressurreição. Se a gente não tiver o olho nessa meta, se a gente não tiver certeza daquilo que eu creio, a vida vai nos destruir. Porque a hora que vier os problemas, vier a tempestade, eu desisto. Então por isso que a gente tem que ter uma âncora. E a âncora da nossa vida é Jesus. Porque Ele não falta. Porque Ele não mente. E todas as promessas dele se cumprem. E se ele diz: eis que estou convosco, eis que estou convosco todos os dias. E quando ele diz uma outra palavra: não tenhais medo. O meu sonho de consumo é ser como uma criança de 2 anos de idade, que segura na mão do pai, de fralda muitas vezes chupando o bico. O pai anda e ela anda. O pai para e ela para. Pergunta por quê? Não. Precisa de saber? Não, porque nós estamos nas mãos de quem? Do Pai. Guarda uma coisa para poder encerrar. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nós somos dele, estamos na mão dele. Todos nós custamos um preço muito caro para Deus. Nós custamos o sangue do Filho dele. Então não fiqueis desanimados. Que Deus esse dia possa revitalizar o seu coração. Que você possa de verdade acreditar nesse amor que é incondicional, é único e é eterno. Deus não nos ama se Ele nos ama apesar. Então nós temos que ter como Santa Teresinha. O que mais agrada a Deus? Que tem uma música que diz isso. Que agrada a Deus é a confiança cega que a gente tem que ter nele. É a nossa pequenez, é o nosso abandono. Tem que pedir a Ele: Jesus, me dê a graça da infância espiritual, que é a confiança incondicional. Você pega o menino, põe aqui e fala: pula. Ele não pergunta para você se vai cair, ele pula, porque ele está nos braços de quem confia. Então hoje eu quero te pedir que peça a Jesus essa graça, por intercessão de Santa Teresinha, que ela te dê a graça de uma confiança incondicional, porque você não está confiando numa ideia, você não está confiando em alguém que te falou alguma coisa. A sua confiança está depositada no único que é o Senhor de todas as coisas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora nos ajude, que cada Pai Nosso que a gente rezar, que quando a gente disser: seja feita a vossa vontade, é o quarto sim que a gente está dizendo, e que ela nos ajude a de verdade entregar a nossa vida e o nosso coração ao único que sabe qual é o melhor caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, sua mãe Maria Santíssima, 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 Santíssima.
Found your old sweater in the drawer. Still smells like fall, like the year before. Leaves were gold, the sky was white. Now it's just a chill I try to hide. You're a song stuck on repeat, familiar lines and broken beats. I wear the past like something warm, even though it's come and gone. You were soft like Sunday rain. Now your silence I can't explain. Ooh. Typed a message, never sent. Half-written lines full of what I meant. The city moves, but I stay still, living in the space you used to fill. You're a song stuck on repeat, familiar lines and broken beats. I wear the past like something warm, even though it's come and gone. You were soft like Sunday rain. Now your silence I can't explain. Still wearing your old sweater, still chasing that same